Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bom? Eu sou a professora Emanuela, professora de matemática. Continuando aí nossa didática dessa semana, nós vamos estar aí relembrando, alguns assuntos que foram estudados nessa quarta unidade. E essa retomada dos assuntos, ela vai ocorrer por meio da resolução de algumas questões. Então, a gente vai estar dando aí uma pincelada em todos os assuntos que vimos nessa quarta unidade, relembrando alguns pontos, aplicando eles na resolução de questões. A primeira questão que eu trouxe para a aula de hoje, ela começa a falar sobre polígonos, e nós vimos aí o que é polígonos em aulas anteriores, que são figuras fechadas, que as retas não se cruzam, não possuem partes curvas. E essa questão em especial, ela fala sobre polígonos regulares, que são polígonos que têm todos os lados com a mesma medida e também todos os ângulos com a mesma medida. Nessa questão, a gente aplica esse conhecimento para calcular o perímetro de cada polígono aí. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, observando aí as figuras, a gente tem que a primeira figura, ela é um quadrado. E esse quadrado tem lado 4,8. Como a questão me diz que ele é um polígono regular, isso já significa dizer que todos os lados deste polígono têm a mesma medida, certo? Então, a gente pode fazer de duas formas. Perceber que tem a mesma medida e sair somando aí sucessivamente, Então, 4,8 mais 4,8, mais 4,8, mais 4,8. Ou, para adiantar um pouquinho essa conta, multiplicar 4,8 pela quantidade de lados deste polígono, porque são todos iguais. Então, 4,8 vezes 4, ok? Então, fazendo aqui a multiplicação, que é mais prática, 4 vezes 8, 32, bota 2, vai 3. 4 vezes 4, 16. 16 com 3, 19. E a gente adiciona a vírgula aqui, Então, fica 19,1 centímetros o perímetro dessa primeira figura. Na letra B, a figura tem 3,9 centímetros a cada lado. É um polígono regular, todos os lados são iguais. Então, basta a gente multiplicar esse lado pela quantidade de lados que tem a figura, que nesse caso são 5. É aí um pentágono, Então, multiplicando. 5 vezes 9, 45. Bota 5, vai 4. 5 vezes 3, 15. Com 4, 19. Então, nós temos aqui 19,5 centímetros. E a figura C é um triângulo, Uma figura de 3 lados. Esse caso é um triângulo equilátero, que é um triângulo regular de 3 lados iguais. Então, nós vamos multiplicar a medida aí do lado por 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. E adicionar a vírgula. Ok? Próxima questão. A próxima questão, ela diz o seguinte, E assim? Observe que em um polígono, cada ângulo externo é obtido a partir do prolongamento dos seus lados. Então, veja só. Quando a gente prolonga o lado do polígono, nós temos o surgimento do ângulo externo. O ângulo interno está aqui dentro e o surgimento do ângulo externo. E aí a letra A pergunta: quantos graus obteremos ao somar as medidas de A e X? Ou seja, as medidas do ângulo interno e do ângulo externo. E aqui embaixo nós temos uma informação, Em cada vértice, a soma das medidas do ângulo interno e externo é igual a 180. Então, o que é que a gente consegue concluir? Que quando eu somar o valor de A mais o valor de X, eu vou ter 180 do ângulo externo mais o ângulo interno. Letra B. Os ângulos A e X são complementares ou suplementares?
Então, eles vão ser ângulos suplementares, porque quando a gente tem dois ângulos e a gente soma, e essa soma dá 180 graus, a gente diz que esses ângulos são suplementares. E a terceira questão do exercício de hoje é uma questão bem trabalhada e interessante. Ela fala assim: no triângulo ABC. E aí, o que é que essa questão ela nos traz? A gente vai relembrar aí que quando a gente tem um triângulo e a gente soma todos os ângulos desse triângulo, essa soma tem que dar 180. E essa questão, ela quer justamente saber isso, qual a medida de A, de B e de C. E aí, ela nos dá algumas informações. Então, o ângulo A, ela considera o ângulo A mesmo, medida deste ângulo, ok? Então, a gente vai ter que o ângulo A mais o ângulo B, por sua vez, ela diz que é a mesma coisa de A, só que dividido por 2, ou seja, é a metade de A. E o ângulo C, aqui, ó, ela diz que é 3 vezes a medida de A. E isso aqui tem que ser igual a 180. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui nessa conta é colocar todo mundo sobre esse denominador 2. Então, fazendo aí o MMC, né? Ou aplicando outro método que vocês conheçam, a gente tem que colocar todo mundo sobre esse denominador 2. Então, como é que isso vai ficar? A gente vai colocar aqui, ó, ok? Então, 2, como ele é o único número aqui, os outros denominadores são 1. Então, ele vai ser o próprio MMC aí. E a gente divide ele pelo denominador de cada parcela e multiplica pelo numerador. Então, 2 dividido por 1 dá 2, vezes A, 2A. 2 dividido por 2, 1. 1 mais A. E 2 dividido por 1 dá 2, vezes 3, 6. Então, aqui, 6A. Da mesma forma, eu vou fazer aqui no segundo membro, né? Então, em vez de eu colocar 180, eu já vou colocar esse 180 também sobre 2, né? Então, vai ficar 2 dividido por 1, que tem aqui embaixo 180, dá 2 vezes 180, vai dar aí 360. Por que eu coloco logo nos dois termos? Porque aí a gente vai poder aqui, ó, eliminar ele. Então, nós temos 2A mais 6A, ou seja, um total aí de 9 ângulos A, que vai ser igual a 360. Resolvendo aí essa equaçãozinha, dividindo todo mundo por 9, né? Nós vamos ter que o ângulo A, ele vai ser igual a 40 graus. Então, veja, encontramos o ângulo A. O ângulo A mede 40. O ângulo B é metade de A, então o ângulo B vai medir 20. E o ângulo C é 3 vezes A, ou seja, 3 vezes 40, que dá aí 120, ok? Se a gente somar aí 40 mais 20 mais 120, a gente vai ver que de fato a gente tem 180, que é a soma de todos os ângulos de qualquer triângulo, certo? Encerramos por aqui. E até a próxima.